nos dá condições de dizimar, de ofertar, porque mais do que o nosso dinheiro, nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor o nosso coração, as nossas vidas por inteiro, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa casa, que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, que de fato nós sempre tenhamos condições de contribuir e contribuir com alegria, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12. Romanos, o capítulo 12. Nós vamos ler alguns textos, na verdade. A base da nossa reflexão nessa manhã será o texto de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, o versículo 18. Mas nós vamos visitar alguns textos bíblicos, nós vamos olhar para alguns textos da palavra de Deus. Eu gostaria de pensar com você nessa manhã a respeito de alguns conselhos bíblicos que promovem a paz. Conselhos bíblicos que promovem a paz. Começamos lendo Romanos, o capítulo 12, o versículo 18, que diz o seguinte: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe, e em seguida falaremos a respeito de alguns conselhos bíblicos que promovem a paz. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra preciosa e poderosa foi lida neste momento. O nosso desejo, o anseio do nosso coração é de fato de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor nos instrua, nos ensine, de modo que nós possamos sair daqui nesta manhã, encorajados pelo Senhor a fazer todo o nosso possível para vivermos em paz com todos. Fala conosco, que somente o Teu Santo Espírito esteja em atuação neste lugar, que somente a Tua voz seja ouvida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Um dos ex-presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um dos grandes ex-presidentes dos Estados Unidos da América. Sem dúvida alguma, você o conhece por ter sido presidente. Mas é possível que você não saiba que antes de ser presidente, ele era advogado. E certa vez ele viveu uma situação muito curiosa. Ele estava na sua rotina de trabalho, ele estava exercendo a sua função como advogado, até que uma pessoa bastante enfurecida, bastante indignada, chegou até ele e disse: olha, Abraham Lincoln, eu quero que você seja o meu advogado e faça uma acusação. Eu quero que você seja o promotor de um caso que eu quero abrir contra uma pessoa. E o Abraham Lincoln, como advogado que era, decidiu ouvir o caso para saber se ele teria condições de ajudar aquela pessoa ou não. Então aquele homem começou a relatar o seu caso para o advogado Abraham Lincoln. E ele disse: olha, o fato é o seguinte, há um trabalhador aqui da nossa cidade que está me devendo uma quantia de dinheiro.
Ele não me paga já há bastante tempo, de modo que eu quero mover uma ação judicial contra ele, para que ele me pague o que ele me deve. E o Abraham Lincoln então perguntou: está certo, mas de quanto é que nós estamos falando? Qual é essa quantia que esse trabalhador te deve? E o homem enfurecido disse: ele está me devendo 2,50. 2,50. É claro, Abraham Lincoln levou um susto e perguntou: mas você quer mover uma ação por causa de 2,50? Sim, porque ele está me devendo e eu não vou deixar isso barato. O Abraham Lincoln viu que não tinha esperança nenhuma de levar esse caso adiante. E por conta disso tentou dissuadir o homem de levar adiante esse processo. E tentou conversar, tentou convencê-lo, tentou dissuadi-lo, mas o homem estava absolutamente irredutível. Ele queria, porque queria processar o trabalhador que lhe devia 2,50. Depois de algum tempo de conversa, de discussão e de insistência, Abraham Lincoln, vendo que não conseguiria demover o homem de sua expectativa, disse o seguinte: tá certo, eu vou te ajudar nisso. Mas como eu sou advogado, você vai me pagar pelo meu serviço. E eu vou te cobrar $10. $10 é o que vai te custar para eu levar esse processo adiante. O homem pagou os $10. Abraham Lincoln pegou a metade desse dinheiro e ofereceu ao trabalhador endividado. O trabalhador endividado aceitou de bom grado os $5, reconheceu que estava em dívida com aquele homem e pegou parte do dinheiro para pagar a sua dívida. Mais curioso do que toda essa situação que Abraham Lincoln viveu é o fato de que o homem que estava indignado no início, porque lhe deviam 2,50, ficou em paz com a resolução. Por mais absurda que pareça, o homem ficou satisfeito com a resolução do caso. E isso nos leva a pensar que algumas pessoas, de fato, parecem fazer questão de entrar numa disputa. Que algumas pessoas parecem fazer questão de não deixar certas situações passarem batidas. Que algumas pessoas têm uma dificuldade de viver em paz com os outros, de promover a paz nos ambientes onde estão. Nós aqui no Brasil costumamos dar um nome muito especial a essas pessoas. São os famosos barraqueiros. Espero em Deus que você não tenha essa tendência no seu coração. Mas é bem possível que você conheça alguém que tem essa característica. Alguém que vive dessa maneira, com dificuldade de manter e de promover a paz nos ambientes onde vive. Alguém que tem dificuldade de promover a paz e de viver em paz dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua faculdade, ou mesmo na rua. Onde passa, arruma algum tipo de conflito. Onde passa, arruma algum tipo de confusão. É bem verdade que viver em paz com todos é uma tarefa bastante difícil. Sempre nós estamos sujeitos a ter a nossa paciência, nossa preciosa paciência, sendo testada por alguém. Sempre eu e você estamos sujeitos a encontrar com alguém, a deparar com alguém que vai nos testar no nosso limite. Mas ainda assim o desafio bíblico que nós temos, o desafio bíblico que recai sobre os meus e os seus ombros, é muito claro. No que depender de vós, vivei em paz
com todos os homens. Pode ser que você não consiga manter a paz com todas as pessoas, mas se a manutenção da paz não for possível, isso não pode ser por causa de você. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. A pergunta que naturalmente surge é: bom, mas como é que nós vivemos em paz? Ou como é que nós fazemos todo o nosso possível para viver em paz com todas as pessoas? E Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos deixa essa orientação de fazer todo o possível para vivermos em paz, mas também nos dá algumas diretrizes, também nos dá alguns conselhos que nós, querendo viver em paz, querendo obedecer ao Senhor, devemos seguir. E eu gostaria de compartilhar com você brevemente 4 conselhos que nós encontramos espalhados pela Bíblia, que vão te ajudar, sem dúvida alguma, a promover a paz nos ambientes em que você está, a promover paz dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos ou com seus pais, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, por onde quer que você passar. Esses conselhos bíblicos, esses 4 conselhos bíblicos, sem dúvida alguma, vão te ajudar a ser um promotor de paz, vão te ajudar a fazer todo o possível para viver em paz com todos os homens. Primeiro conselho: pense antes de falar ou antes de agir. É exatamente isso que diz a carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 19. Tiago, o capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Um conselho bíblico muito claro e muito precioso. A primeira ação que eu e você podemos e devemos ter na nossa busca para promover a paz, para viver em paz com todos os homens, é parar e pensar antes de falar e antes de agir. É exatamente isso que o texto diz: todo homem, toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Ouça, não responda ainda, não tenha nenhuma ação precipitada. Ouça, em silêncio, esteja pronto a ouvir. Depois de ter parado, de ter pensado, de ter respirado fundo, de ter contado até 10 ou até 20, com a cabeça mais fria, aí sim você resolve o problema. Aí sim você vai e fala. Aí sim você vai e age. Mas não no impulso, não no calor do momento. Primeiro, a gente ouve, a gente aguarda em silêncio, a gente espera. Depois, então, de um tempo seguro, aí sim é hora de falar, aí sim é hora de agir. É exatamente por isso que a Bíblia diz que há tempo de falar, mas há tempo de ficar em silêncio também. E muitas vezes nós queremos falar, nós queremos agir, quando deveríamos estar em silêncio. É verdade que para algumas pessoas é mais difícil ouvir em silêncio, para só depois responder, para só depois ter alguma atitude. Algumas pessoas mais impulsivas, mais coléricas, tendem a ouvir uma resposta e já querer dar o troco logo em cima. Ouvem uma afirmação
e já se levantam para responder de imediato. É verdade que existem pessoas que têm mais dificuldade com isso, mas em um momento ou em outro, todos nós vamos estar diante dessa situação, em que algumas coisas vão ser ditas, e nós, para promover a paz, para manter a paz, vamos precisar nos calar e ouvir, esfriar a cabeça, para só então responder e agir. Em algum momento, todos nós vamos precisar controlar a nossa língua. E que tarefa difícil é controlar a língua. Que tarefa difícil é segurar a vontade de falar e de dar umas boas respostas de vez em quando. É exatamente por isso que o próprio livro de Tiago, a própria carta de Tiago, nos diz a respeito da língua, que ela é um órgão tão pequeno, mas que pode fazer coisas tão grandes, que quem consegue controlar a própria língua, consegue controlar e dominar todo o seu corpo. É fundamental, se você quer manter a paz, antes de falar e de agir, você parar, ouvir, pensar, respirar fundo. E a razão disso é muito evidente para todos nós. Se nós queremos ser promotores e mantenedores da paz, como o texto que nós lemos nos orienta a fazer, nós precisamos ouvir antes de responder e de agir, porque quando nós fazemos as coisas no impulso, quando nós respondemos no calor do momento, quando nós agimos com a cabeça quente, a chance de nós agirmos errado é muito grande. A chance de nós falarmos coisas que não deveríamos falar é muito grande. A chance de nós termos ações que são exageradas é muito grande. E é por isso que a Bíblia nos diz então, todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Sem dúvida alguma, quando eu e você paramos e pensamos antes de falar ou de agir, estamos promovendo a paz onde estivermos. Sem dúvida alguma, eu e você, quando paramos para escutar e respirar fundo antes de dar uma resposta mais ríspida e rude, nós estamos promovendo a paz por onde quer que estejamos. Mas esse é apenas o primeiro conselho bíblico que nos ajuda a promover a paz. Você está comigo até aqui? Em segundo lugar, se ficar com raiva, retire-se. Se ficar com raiva, retire-se. É o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 17, Provérbios, o capítulo 17, o versículo 14. Se ficar com raiva, retire-se. O princípio da contenda é como o soltar de águas represadas. Deixa por isso a porfia antes que haja rixas. A minha versão diz o seguinte: o início do desentendimento é como a vazão de águas represadas. Por isso, desista da questão antes que haja briga. Como é difícil nós fazermos isso muitas vezes. Deixar a questão para lá. Abrir mão da discussão, decidir não dar a resposta. Nem depois e nem nunca. Principalmente quando a gente acha que está com a razão. Mas não é possível ele falar isso para mim, ele fazer isso comigo, e eu não falar nada. É claro que ele está errado. Eu preciso falar para ele, eu não posso deixar isso passar assim. A vontade que nós temos, muitas das vezes, talvez a maioria das vezes, é justamente não deixar o assunto passar. Não encerrar o assunto, porque nós estamos cobertos de razão. Porque é óbvio que nós estamos certos.
É óbvio que a lei e todos os outros estarão do nosso lado. A gente não pode simplesmente ir embora. A gente não pode simplesmente deixar aquilo para lá. O problema é que, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. O grande problema é que, quando nós não deixamos a questão para lá, quando nós insistimos em manter a nossa razão e levar adiante a contenda, as águas represadas vão se acumulando, e vão se acumulando, e vão se acumulando. E a Bíblia nos aconselha, deixa isso para lá antes que essas águas represadas rompam a barragem e causem um terrível estrago pela frente. Deixa a questão para lá antes que haja rixas. Se você está começando a ficar com a cabeça mais quente, se você está começando a ser perturbado no seu espírito, deixa isso para lá antes que haja rixas. Porque se as águas se acumularem, se a represa ficar cheia e a barragem se romper, você não dá conta de imaginar, e eu não dou conta de imaginar a destruição que isso pode trazer pela frente. E a gente tem um exemplo muito claro e muito triste disso na história do nosso país, ilustrado pelo que aconteceu no começo de janeiro do ano de 2019 lá em Brumadinho. Uma represa administrada pela empresa Vale que se rompeu. Águas represadas que correram livremente, que perderam o seu limite e foram engolindo tudo que tinha pela frente. De modo que 252 pessoas foram vitimadas. Esse é um exemplo que deve ficar bem vivo na nossa mente do que é que acontece quando nós fazemos questão de alguma coisa e passamos por cima de qualquer limite e não deixamos para lá, e não deixamos de lado, e não abrimos mão porque temos razão, porque estamos certos, porque precisamos mostrar que temos razão. O risco que eu e você corremos é de lidar com as consequências de uma barragem que se rompeu. Se você quer promover a paz, retire-se quando ficar com raiva. Não faça questão de mostrar que você tem razão. Até porque muitas vezes é muito melhor ser feliz do que ter razão. Terceiro lugar, seja perdoador. Se você quer promover um ambiente de paz, promover a paz entre as pessoas, no ambiente onde você está, seja ele qual for, seja perdoador. Aprenda e saiba perdoar. É exatamente o que diz a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios, o capítulo 4, versículos 31 e 32. Longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns pelos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Saber perdoar é fundamental para o cristão.
O cristão precisa e é constantemente desafiado a aprender a perdoar. E é exatamente por isso que na oração ensinada pelo próprio Jesus, ele nos fala a respeito de perdão. Quando diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O perdão é fundamental para a vida cristã. Se fomos perdoados de grande iniquidade por Deus, temos a responsabilidade de aprender a perdoar. De perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que pisaram no nosso calo, aqueles que nos causaram algum tipo de dano. E o próprio Cristo é o nosso modelo para isso. O próprio Cristo vem como modelo de alguém que perdoou para que nós o imitemos. E se eu e você queremos viver em paz, queremos promover a paz, é absolutamente fundamental que nós saibamos perdoar, por um simples motivo. Porque eu e você não vivemos num mundo repleto de pessoas perfeitas. Eu e você vivemos no mundo real. Nós temos contato todos os dias e a todo momento com pessoas que podem nos causar algum tipo de dano, com pessoas que podem nos ofender de alguma forma, com pessoas que podem nos ferir, seja intencionalmente ou não. Mas eu e você vivemos num mundo em que estamos sujeitos a sofrer algum tipo de dano vindo de outra pessoa. E se a gente não souber deixar essa ação errada, esse dano para trás, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos de fato a liberar o perdão para aquelas pessoas, nós não vamos conseguir viver em paz, nós não vamos conseguir promover um ambiente de paz, porque não importa o que aquela pessoa fizer de bom depois para nós, se nós não perdoarmos, o erro sempre vai falar mais alto. Não importa se a pessoa te fez algum mal sem querer. Tudo que ela fizer para tentar reparar o dano não vai valer mais e não vai pesar mais do que o dano que te foi causado. Não importa se a pessoa que te ofendeu se arrepender depois e tentar reparar os seus erros. Você sempre vai olhar para ela, nós sempre vamos olhar para ela e pensar, mas aquele dia você fez isso comigo. De modo que um relacionamento pacífico, de modo que um relacionamento num ambiente de paz, acaba sendo absolutamente impossibilitado se nós não aprendemos a perdoar. Nós vivemos num mundo real de pessoas falhas que eventualmente vão nos causar algum tipo de dano. Isso é certo. Mas se nós não aprendermos a perdoar, o ambiente de paz se torna absolutamente inviável. Pense antes de falar ou de agir. Quando ficar com raiva, retire-se, não faça questão. Saiba perdoar, mas há ainda uma quarta e última ação, um quarto e último conselho bíblico que eu e você devemos e somos encorajados a seguir se queremos promover um ambiente de paz. Em quarto lugar, extremamente importante, saiba pedir perdão. Saiba pedir perdão. Eu leio o texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Justamente pelo fato de nós vivermos no mundo real, nós estamos cercados de pessoas que não são perfeitas e que estão na possibilidade de nos ofender de alguma maneira. Mas nós, como vivemos nesse mesmo mundo, estamos sujeitos à possibilidade de ofender alguém. Eu e você não estamos livres da hipótese de causar mal a alguém. E quando isso acontece? Quando quem causou o dano somos nós e não a outra pessoa. Quando quem cometeu o erro somos nós e não a outra pessoa. Como lidar com isso de maneira bíblica? Nós precisamos aprender a pedir perdão. E é interessante que o texto diz, se você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, e não que você tem alguma coisa contra alguém. Há uma diferença nisso. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, significa, se você, quando for depositar a sua oferta, se lembrar de que tem um irmão, uma irmã, um parente, um vizinho, tem alguém triste com você, porque você magoou aquela pessoa, porque você causou dano àquela pessoa, porque você ofendeu, porque você foi grosso, porque você fez alguma coisa que não foi legal. Se você se lembrar que tem alguém chateado com você, então antes de depositar a sua oferta, deixa ela diante do altar e vai se reconciliar, e vai pedir perdão, vai consertar o erro, vai promover a paz, vai fazer o que é correto. E aí então, depois de acertar isso, vem, deposita a sua oferta e continua no seu relacionamento e na sua caminhada com Deus. Nós estamos sim sujeitos à possibilidade de ser ofendidos por alguém, e precisamos saber perdoar. Mas algo tão difícil quanto saber perdoar é saber pedir perdão. Pedir perdão é difícil porque envolve o nosso ego. Envolve a gente reconhecer que, antes de tudo, não somos perfeitos. E que além de não sermos perfeitos, fizemos uma escolha ruim. Tivemos uma atitude ruim, erramos o alvo, pisamos na bola, andamos fora do caminho que deveríamos ter andado. Pedir perdão é difícil porque envolve nós reconhecermos que nós somos falhos e que nós falhamos naquele momento. Mas se eu e você queremos de fato seguir a orientação bíblica de, no que depender de nós, fazer todo o possível para viver em paz com todos, sem dúvida alguma, precisaremos aprender a pedir perdão. 4 conselhos bíblicos que nos ajudam não só a promover e a criar um ambiente de paz, mas também a manter um ambiente de paz. 4 conselhos bíblicos que, sem dúvida alguma, terão muito resultado na sua casa se você aplicá-los, no seu trabalho se você aplicá-los, na sua faculdade, nos seus negócios, no dia a dia enquanto você caminha pela rua, quando vai à padaria, quando vai à oficina e quando vai ao mercado. Pense antes de falar ou de agir. Se ficar com raiva, retire-se. Saiba perdoar. Saiba pedir perdão. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a promover um ambiente de paz de fato. Nós louvamos e exaltamos ao Príncipe da Paz e pedimos que Ele nos ajude
a ser promotores do seu reino eterno de paz. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça. Nós vamos orar louvando ao Senhor que nos dá conselhos para que vivamos de fato em paz e pedindo que Ele nos ajude a colocar esses conselhos em prática. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos traz à tua casa nesta manhã e nos desafia a fazer